ele vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus, tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipresença e onipotência de Deus. Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade. Estamos aqui com alguns fatos, né, para estarmos falando aqui sobre assuntos pertinentes. E hoje, né, gostaria de tratar de um assunto, falar de um assunto que está aí, há uma polêmica, né, no meio da sociedade, no meio do povo, principalmente o povo cristão. E eu gostaria hoje de falar rapidamente algo aqui concernente a esse assunto, concernente ao fechamento, né, das portas da igreja, das igrejas, na verdade, né, das igrejas, tanto as igrejas evangélicas como as igrejas, vamos colocar aqui, protestantes, das igrejas católicas, né, vamos dizer assim, né, todas as religiões em si acabaram, né, é claro que não foram todas as igrejas que acabaram aderindo isso, mas algumas, uma certa maioria, acabaram fechando as portas, tanto que houve um pronunciamento do pastor, né, presidente da UFEBRAC, do Brasil para Cristo, e ele deu essa entrevista falando que ele não ia fechar as portas da igreja porque, né, ele acredita que, como todos nós acreditamos que Deus, ele está no controle de todas as coisas, não é imprudência ou falta de respeito com as autoridades, com as organizações, com as, né, Mundial de Saúde ou até a Organização Brasileira, né, de Saúde, não é sendo sarcástico ou que seja sendo rebelde ou, né, duvidando de algo, de uma doença, de uma epidemia, de uma pandemia. Não. A questão é, nós somos cristãos, nós temos confiança em Deus ou não? Então essa é a questão. Se nós, que como cristãos que somos, temos a certeza e a convicção da nossa fé, então nada pode abalar, nada disso pode abalar a nossa fé. Mas vocês então serão disseminadores dessa doença, dessa enfermidade. Olha só, gente, primeiramente, nós vamos entender aqui rapidamente qual que é o princípio da coisa. Nós vemos aí, dentro do meio da sociedade, nós vemos se passear, né, se fizerem um passeio na praia, você vai ver que as praias estão cheias, as pessoas não deixaram de ir na praia. Se você vê os ônibus continuam lotados, continuam cheios, as pessoas continuam pegando ônibus porque elas não podem, as pessoas que trabalham, né, o ser humano simples que precisam trabalhar, não deixaram de trabalhar por causa disso, não podem deixar de trabalhar por causa disso. Elas precisam de pegar o ônibus, precisam de pegar a condução para chegar até o seu trabalho. Muitas empresas, claro que algumas acabaram parando por causa de falta de peças, de empresas de fora, de exportação, essas coisas, mas a maioria estão trabalhando, continuam trabalhando, e eles precisamos, claro, nós precisamos trabalhar, precisamos manter a nossa ordem, todas as nossas dívidas, nossas coisas em ordem. Então, a vida não para por causa de uma doença, por causa de um vírus. Então, esse vírus ele não pode parar, ele não parou as nossas dívidas, as nossas contas. Então, não tem como o ser humano comum, falando do brasileiro, né, parar de trabalhar, parar de ir para o seu trabalho, a sua vida normal, por causa de uma enfermidade ou de uma doença ou de um vírus ou de que seja, de uma pandemia. Infelizmente, o governo ele não vai pagar suas contas, ele não vai pagar os seus boletos, ele não vai deixar que você, aquele mês ou aquele período, você fique isento de todas as coisas. Não vão fornecer para você alimento de graça, não vão fornecer para você remédio de graça, não vão permitir que você fique na sua casa tranquilo, sem fazer nada, escondido, com todas as coisas funcionando normal. Então, infelizmente, isso é utopia.
Isso é uma verdadeira utopia. Achar que por causa de... Gente, não vai ser resolvido isso. A sua vida, ela não pode parar por causa disso. Agora, nós como cristãos, nós temos uma convicção. Deixa eu ler aqui um texto para você, como cristão. Os Salmos 91, vou ler aqui primeiro. Salmos 91, o verso 3 em diante, ele vai dizer assim, ó: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Então, esse salmo, ele não pode ser apenas um salmo que fica aberto na nossa cabeceira, que fica ali na parede de Senado, de Câmara dos Deputados, ou em hospital, ou em igreja. Ele não pode ser apenas um amuleto para as pessoas abrir e deixar ali aberto para expulsar, espantar, ou para afugentar os momentos difíceis. Não, ele tem que ser uma prática. Esse salmo, ele precisa ser colocado em prática. Esse salmo aqui, o Salmo 91, é um salmo de confiança. É como o Salmo 40, né, se não me falha a memória, é o salmo de paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, se existe o salmo da paciência, de você aguardar com paciência, existe aqui os salmos de confiança. O Salmo 91, ele expressa uma confiança. Você depositar a confiança em Deus. Então, você vê que ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, estamos falando aqui de se esconder debaixo das potentes mãos de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que se esconde debaixo das mãos do Senhor, ele estará tranquilo, guardado. Isso não pode ser apenas um amuleto. Isso não pode ser apenas uma convicção desconvicta. Então, não pode ser uma convicção que você não tem, na verdade. Você mostra uma convicção, mas que, na verdade, você não tem. Então, se pregam, se falam tanto de poder, de que Deus cura, de que Deus faz, mas quando chega nesse momento, nessa hora, as pessoas se afugentam. A própria liderança em si abaixa a cabeça por uma coisa dessa, com medo de uma coisinha tão pequena. Claro, mas pode matar todo mundo. Gente, que é pior do que a volta de Cristo que está iminente, e as pessoas, pior assim no modo de dizer, né? Mas é melhor que nós aguardamos, mas as pessoas estão com medo de um vírus, mas muitos não estão com medo da volta de Jesus. Por quê? Medo da volta de Jesus. Aqueles que estão em Cristo, claro, que não tem medo, está aguardando, estão ansiosos para a volta de Jesus, mas aqueles que estão fora da presença de Jesus, que estão no erro, no pecado, esses temem com unhas e dentes a volta de Jesus. Mas se teme tanto um vírus, e não se teme a volta de Jesus, sabendo que Jesus está voltando, não tem nenhum temor sobre a volta de Jesus. Então, infelizmente, não se pode pegar a Bíblia, não se pode pegar essas questões e colocar como um amuleto. Mas vamos aqui, falamos de Salmos, agora vamos aqui em Isaías. Isaías, no capítulo 53, no verso de número 4, diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olha só, gente, nós temos que, claro, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar vigiando, temos que ser vigilantes em questões, temos que ter a convicção da nossa fé, mas nós temos sim que vigiar.
mas não é vigiar dessa forma, não é abrir mão, não é fechar os olhos, não é abandonar, não é trancar, fechar, para dizer que você está respeitando. Infelizmente, o que está sendo feito é um bando de, vamos dizer assim, né? Um bando de covarde, pessoas covardes, com medo, fechando as portas, mostrando que essa praga, ou essa peste, ou esse vírus, ou o que seja, é muito mais forte, é muito mais poderoso do que até a sua própria fé. Imagina, pensa comigo, imagina se Jesus, quando Jesus passou ali, uma conversa aqui entre nós, imagina se Jesus, quando passou ali pelaquele vilarejo, e ali tinha 10 leprosos. Imagina se Jesus ele tivesse olhado para aquela situação e Jesus tivesse fugido. Jesus tivesse se escondido com medo de ele ser infectado, de aquela lepra ela ser contagiosa e Jesus acabar pegando lepra. Imagina se Jesus tivesse com medo, tivesse tido medo daquela doença e não tivesse curado aqueles homens, aqueles 10 leprosos. Então, Jesus, havia uma lei na questão judaica que não podia se tocar em corpo morto, muito menos se acumular, porque até então ficavam sabendo que pessoas que tinham doenças contagiosas, a lepra, ou qualquer tipo de doença que era contagiosa, que não se tinha cura naquela época, faziam-se ou fizeram-se cidades de refúgio, lugares, vilarejo, onde essas pessoas leprosários, né, ficavam ali. Então essas pessoas eram direcionadas para aquele lugar e elas ficavam ali até morriam ali porque se tinham medo de ter contato com essas pessoas. E quantas pessoas não morreram naquela época, sendo que podia ser curada, tinha cura, mas por causa da ignorância do ser humano, muitas pessoas acabaram morrendo de lepra, sendo comida pela lepra por causa da ignorância do próprio ser humano. Mas Jesus, ele chega naquele lugar, passou por cima de todos os protocolos, todos os preconceitos que havia. Jesus foi até aquele lugar e curou aqueles leprosos. Aqueles 10 leprosos iriam morrer ali naquele leprosário, mas Jesus foi até lá. Jesus não temeu aquela doença, Jesus não temeu o contágio daquela doença, mas em vez disso, em contrapartida, hoje nós vemos líderes, igrejas, pastores, né? Que falam tanto, que diz, que pregam, que isso, que aquilo, mas quando chega no momento desse, treme, se borra de medo, desculpe pela expressão, mas se borra de medo de um vírus. Não vamos abrir a igreja, vamos manter as igrejas fechadas, porque nós estamos com medo do coronavírus. Gente, pelo amor de Deus, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Se esse vírus aí verdadeiramente é perigoso, isso daí já está comprovado, já foi comprovado, já muita gente aí já está abrindo o bico, né? Já estão abrindo o bico aí, que isso nada mais é do que um jogo político, um jogo financeiro, um jogo de interesses. Infelizmente tem pessoas morrendo, sim, tem pessoas morrendo por causa de uma gripe, de uma pneumonia, de uma tuberculose ou de qualquer doença, infecção pulmonar ou o que seja. Muitas pessoas morrem todos os dias no Brasil e no mundo com problemas pulmonares, principalmente pessoas que fumam, pessoas que usam esses narguilé, essas porcaria, pessoas que têm problema pulmonar por causa de essa poluição que o mundo está. A China mesmo é um lugar que você olha o céu da China, você vê a poluição naquele lugar. Então tem muita gente morrendo sucessivamente, dia após dia, e não se conta. Não se faz uma estatística dessas pessoas que morrem com problemas de pneumonia, normal, broncopneumonia, pneumonia, o que seja, né? Não sou especialista, não sou médico, não tenho formação nenhuma nessa área, mas nós entendemos por A mais B, só é bobo quem não quer enxergar,
que isso nada mais é do que um jogo político. Então, cristão, você que é um servo de Deus, você que teme verdadeiramente, estou falando, você que não tem temor, você que não entende nada, você que não tem conhecimento, não precisa nem compartilhar, não precisa nem entrar, não precisa nem assistir. Mas você que é servo de Deus, que confia, que tem confiança, que tem esperança, que aguarda a vinda do Cristo, não devemos temer isso, porque isso daí só pode assustar o corpo, mas nós temos que temer aquele que mata o corpo e que lança a alma no inferno. Então, não é esse vírus que pode parar, não é esse vírus que pode fechar a porta da igreja, não é esse vírus. Não é esse vírus, é a covardia. Não é esse vírus que está assustando, que vai assustar as pessoas ou o cristão. É a covardia desses homens que se dizem líderes, que se dizem pastores, mas que num momento como esse, em vez de estar lá em linha de frente, como os profissionais da área da saúde, tratando as pessoas, ajudando as pessoas. Mas você não é médico, mas você tem fé. Você tem um Deus que ele é o médico dos médicos. E você pode estar orando, ajudando. Não é fechando a porta da igreja que você vai resolver. É enfrentando, é orando, é colocando essas pessoas em oração. Amém? Então, não seja covarde. Vamos compartilhar aí, não vamos ser covarde, vamos continuar em linha de frente, orando e pedindo para que Deus seja misericordioso. E se tiver que partir, se tiver que, infelizmente, é a vontade de Deus. Mas se não tiver, como que a gente está vendo, né? Então, que Deus possa ter misericórdia. Amém? Fiquem na paz, deixa aí seu like, deixa o seu comentário aí. Amém? Participe aí.